Nojento. Essa é a palavra que posso classificar esse vídeo. Até porque todo esse assunto é uma grande nojeira. Porque imagina você ter uma infância marcada por uma pessoa, até que depois de muito tempo sem dar nenhuma notícia, essa mesma pessoa vem a público dizendo que tá sofrendo coisas terríveis, coisas que ninguém conseguiria imaginar. Isso, infelizmente, é o caso da Vitória Maniblocks. Bora começar sem enrolação. A Vitória Maniblocks é uma grande youtuber de Roblox aqui no YouTube, com seus milhões de inscritos, na qual ela conseguiu gravando com a sua família. E no começo, dava pra pensar que era uma família unida, e que a Vitória era uma garota feliz. Só que isso tudo não se passava de uma grande fantasia. Porque mais ou menos hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, ela publicou um vídeo denúncia no seu canal. E nesse vídeo denúncia, ela diz que sofre coisas que nem posso falar nesse vídeo. É claro que muito antes disso vir à tona, já existia uma certa estranheza no canal dela. Até porque ela já tava sem postar fazia quase 2 anos, o que deixou muita gente preocupada e formar teorias sobre o que tinha acontecido. Alguns falavam que ela tinha ido dessa pra melhor, outros que o pai dela tinha ido de arrasta, e várias teorias surgiram, pois nunca houve sequer nenhum pronunciamento por parte da Vitória. Isso tudo até agora. Acontece que nesse vídeo denúncia, ela faz várias acusações gravíssimas para o pai dela, que segundo a mesma fazia coisas horríveis e completamente nojentas. E que quando eu vi isso pela primeira vez, eu não quis acreditar em nenhuma palavra do que ela tava dizendo. Pois ver uma pessoa que parecia estar feliz nos vídeos falar de forma tão desesperada como essa, cara, eu não quis acreditar que ela tava sofrendo tudo isso. E não é de hoje que vejo o ser humano se provando ser a pior espécie do mundo. Já vi tantos casos mostrando o quão ruim é o ser humano, e esse caso da Vitória só me faz eu perder totalmente a fé na humanidade. Sério, gente, o tanto de coisa ruim que tá acontecendo nesses últimos tempos acaba me deixando muito paia, velho. Porque se até uma pessoa inocente que fazia vídeos de Roblox sofria com esses doentes mentais, mano, eu não espero mais nada do ser humano. Porque quando eu acho que já tá ruim, outro ser humano vai lá e se supera na maldade. E se vocês acham que tudo isso que estou falando é um grande exagero, veja por vocês mesmos o vídeo denúncia da Vitória. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Maniblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom?
a minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Cara, eu fico horrorizado com o péssimo e cheio de problemas uma pessoa pode ter pra chegar nesse ponto. Traumatizar uma menina pro resto da vida por gostar disso. E pior, o conselho tutelar passando pano para as atitudes do pai da Vitória. Isso só mostra a falha gravíssima de um sistema que se dizia proteger menores de idade. E Vitória, você pode contar com a gente, comigo e com mais de 5 milhões de inscritos que estão aqui por você. Chegou até ficar em choque ver você nessa situação, véi. E só espero que os policiais façam de tudo pra caçar esse doente, e que a Vitória e a família dela fica bem longe desse monstro. Mas enfim, é de muita importância esse caso da Vitória repercutir pro Brasil inteiro, porque isso é um grande absurdo acontecendo. Porque se até o conselho tutelar tá passando pano pra uma pessoa dessas, quem dirá outras vítimas que não tem a mesma voz da Vitória estão passando, mano. Então quanto mais essa falha do sistema repercutir, mais podemos salvar e proteger mais pessoas. Tudo que posso fazer agora nesse momento é desejar uma boa sorte para a família da Vitória, e ela e a família têm toda a minha solidariedade. Então, eu sou o Banil e infelizmente estou deixando esse vídeo aqui.